Hoje é quarta-feira, 21 de março de 2018. Eu sou o André Sintra. Está aqui o Paulo Seguro e o Éder. E vamos entrevistar o Vital Nolasco, aqui na sede nacional do PCdoB. Então, para começar, Vital, qual que é o seu nome completo? Eustáquio Vital Nolasco. Local e data de nascimento? Nasci em Belo Horizonte, no dia 16 de dezembro de 1946. Qual que é o seu cargo atual, além de metalúrgico aposentado, né? Que é a sua credencial profissional? Qual que é a sua função, sua atribuição hoje? Aqui no partido? Isso, pode ser. Bom, faço parte do comitê municipal, né? Sou secretário sindical. E também no Comitê Central, onde sou da Comissão Nacional de Controle. Você foi diretor de 2 sindicatos, Contagem e São Paulo, é isso? Não, Contagem não, fui só diretor de São Paulo. Ok. Vamos lá. Vital, você nasceu em BH, como você disse, filho de um padeiro, uma lavadeira, uma família bem grande, e começou a trabalhar desde muito cedo. Muito cedo. Como é que foi isso? Você trabalhou para uma força da necessidade ali de ir atrás de sustento para casa? Como é que foi isso? Como você disse, nós éramos 10 irmãos. E eu era o segundo. Tinha minha irmã, que era mais velha, e eu era o segundo. Então eu tinha que ir ajudar, né, na manutenção da casa. Então eu comecei a trabalhar, na realidade, com 13 anos de idade. Minha mãe foi comigo no juizado de menor pegar uma autorização para que eu pudesse, então, trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar, trabalhei numa serralheria uns tempos, depois numa outras empresas. Ok. E você continuava estudando, trabalhando e estudando, né? Trabalhando e estudando. Trabalhava de dia e estudava à noite. Ok. Você teve alguma formação especial lá em Minas? Olha, eu fiz o curso, né? Na época tinha o curso técnico e comercial, que seria hoje o ginásio, e fiz o curso de técnico em contabilidade, que seria o curso médio hoje. Você morava na periferia de BH? Morava na periferia de Belo Horizonte. Alguém da sua família, tio, pai, tinha alguma relação com indústria, com fábricas lá Não, meu pai era padeiro, né? Ele tinha a profissão de padeiro, trabalhava em padaria, e tinha tios também, né? Que era um tio que era padeiro, e primos, que nessa serralheria mesmo tinha um primo meu que trabalhava lá. No movimento secundarista, você começa a ter uma atuação, né, mais política, né? Isso, que foi antes de 64, né? A gente, espontaneamente, nós participávamos do movimento secundarista. Me lembro até que nós organizávamos aquelas brigadas, que na época havia o grupo dos 13, que é uma invenção do Brizola na época, e eu fazia parte de um desses grupos. Sei que era uma hierarquia. Você tinha um grupo de 13, depois esse grupo de 13 tinha um coordenador que participava de um outro grupo, e assim sucessivamente, para não se conhecer, não ter assim ligação um com o outro. E lá você tomou contato com a JOC, foi esse período? Isso, nesse período eu tomei contato com a JOC, Juventude Operária Católica. Como é que foi isso? Havia lideranças das quais você se aproximou que te influenciaram? Não, é o seguinte, eu morava num bairro proletário, um bairro pobre, de periferia. Qual bairro? Jardim América. E na época, então, tinha a paróquia e tinha uma capela, que até hoje ainda existe, que era a Capela de São Jorge. E tinha um padre, que era o padre José Miranda, ele era francês, faleceu ano passado. E aí ele era que a JOC tinha os assistentes, né? E ele então mandava a carta de lideranças da JOC. Aí contatou um amigo meu, que ele queria, que o amigo meu era um líder natural e tal, e queria que esse meu amigo se incorporasse à JOC. Aí eu fui junto.
Só que esse meu amigo, o Ilo, né, não ficou e acabou que eu fiquei na Jockey. Ele ficou no caminho e você... E eu fui e continuei a caminhada. E você chegou a entrar para a direção nacional da Jockey, não foi isso? Sim, entrei na direção nacional da Jockey. Como é que foi esse processo de você ir galgando postos dentro da Jockey? Olha, é um processo mais ou menos natural, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, uma liderança, e aí eu fui subindo na hierarquia da Jockey. Muito disciplinada? Disciplinada, essa coisa toda. Que era uma característica importante. Era Valorizada, né? valorizada. Quando é que você se tornou um metalúrgico, uma pessoa próxima da área metalúrgica? Isso foi em 67. Eu trabalhava numa empresa que era representante das... Antigamente tinha, não sei se você se lembra, tinha umas máquinas de calcular e tal, chamavam Boros. E eu trabalhava numa empresa que era Francisco Longo. E nessa empresa conheci um rapaz que trabalhou junto comigo lá. Aí ele me falou, olha, vamos tirar você daqui, vou botar você... Eu ganhava salário mínimo, uma situação muito difícil. Aí me levou para uma empresa que era a Sotex, que reformava máquinas de costura. Aí eu fui, daí sim, fui ser metalúrgico. E você conheceu alguma coisa sobre sindicato, movimento nessa época ou não? Você só foi para... Não, aí eu comecei a ter contato, né, com os sindicatos metalúrgicos. Tinha uma sede que acho que hoje, até hoje ainda tem, que era na Rua da Bahia, em Belo Horizonte. Hoje, E eu comecei então a ter o contato com o sindicato, isso já no final de 67 e início de 68. Você tinha algum nome ou apelido? Ou era Vital, ou Eustáquio, como é que era? Não, e meu apelido era Chouriço, porque a turma me chamava de Eustáquio, mas por causa do seguinte, tinha um episódio que, como eu tinha, né, desde cedo que ajudar na manutenção da casa, ajudar, eu todo domingo, dia de jogos, tinha um campo de várzea, eu levava, minha mãe ia no matador, buscava sangue de boi, tripa e tal, e fazia o tal de chouriço. E eu ia vender nos campos de futebol. Aí um dia, vendendo lá, deram uma bolada na minha travessa e aquele chouriço caiu pelo chão, né? E eu fiquei desesperado, meu chouriço aí, sei o quê e tal. Aí foi onde puseram, né? O dono do time, que o apelido dele era Rato, era o Santa Bárbara Futebol Clube. Aí ele me pagou. Mas a partir daí a turma toda começou a me chamar de chouriço. E o apelido pegou, né? Você já tinha contato com Contagem ou permaneceu sempre em BH? Não, sempre em BH, né? Eu comecei a ter um contato mais direto com Contagem através da Jockey, né? E na preparação da greve de 68, de abril de 68. Então aí eu já comecei a ter contato no sindicato, comecei a conhecer a diretoria do sindicato. Na época, o presidente era o Santana, que era um tipo de interventor, porque quem tinha ganho as eleições no sindicato era o Enio Seabra. E o Enio foi cassado, né, em 64, pela ditadura. Mas ele era a grande liderança dos metalúrgicos. Então eu comecei a ter contato ali no sindicato, comecei a falar em assembleias, né? E aí, juntamente com o pessoal de Belo Horizonte e Contagem. Eu tenho um dado aqui dizendo que em Contagem, por esse período, tinha 28 mil habitantes. Isso. 18 mil, mais ou menos, eram... Metalúrgicos. Então era uma cidade industrial mesmo. Era uma cidade industrial. E nem todos, né? Esses 18 mil moravam em Contagem. Porque o emprego era lá. Até hoje, né? Que as maiores empresas dali eram a Mannesmann, né? Siderúrgica Mannesmann, e a Bel Mineira, que eram as maiores. Tinha outras, né? Mas essas eram as duas maiores. O sindicato foi fundado em 34. Por esse período, anos 60,
67, 68, quais eram as forças políticas que começavam a ter espaço lá, que ditavam um pouco os debates? Rapaz, aí é o seguinte, com o golpe de 64, houve uma dispersão muito grande na esquerda, porque o Partido Comunista lá sempre teve uma certa hegemonia ali. Mas aí, a partir então do golpe, e aí começaram a surgir várias organizações, oriundas quase que todas, ou do antigo Partido Comunista, ou então organizações ligadas a igrejas, que era o caso da JOC, da JUC, da JEC, né? Que a igreja então tinha uma forte influência nesses movimentos sociais, e então essas organizações, grande parte delas também eram ligadas à igreja. A AP, por exemplo? A AP, por exemplo, era ligada à igreja. Mais fortes, né? Era uma das mais fortes, era a AP. POLOP? POLOP, POC, tinha a LN, né? A LN e outras, né? PCB, corrente, porque dentro do PCB tinha corrente também, que era corrente, chamavam de corrente. Essas forças aqui, a maior parte até é desmembramento do PCB. Todos desmembramento do PCB. Em 67 se forma essa chapa de oposição a qual você até já se referiu, que é liderada pelo Enio Seabra. Enio Seabra, que não deixaram ele tomar posse. Você participou da montagem da chapa? Não participei. Cheguei. O Enio era assim, visto por todos mesmo como uma grande liderança? Era a grande liderança dos metalúrgicos, era o Enio Seabra, porque ele trabalhava na Mannesmann, né? A fábrica dele era Mannesmann. E outra grande liderança era o Mário Bento, que o Mário Bento já era mais ligado a Belo Horizonte. O Enio era ligado mais à Contagem. Tinha outras lideranças, tinha o Vinícius, tinha o Renato, que era um pastor, que trabalhava na Polimatic, enfim. Mas, na realidade, e a grande disputa ali era entre a Mannesmann e a Belga Mineira. Porque como a Mannesmann, por causa do Enio, quem tinha, assim, o controle, era a força hegemônica ali, era a AP. E a Belga Mineiro tinha esses outros grupos que atuavam dentro da Belga Mineiro. O Enio era AP. O Enio era AP. Na realidade, ele era do PCB, antigo PCB, mas que ficou na AP. Tinha um jornal ali chamado Companheiro. Companheiro. Eu ajudei muito a distribuir o Companheiro na porta da Mannesmann. Isso antes da eleição mesmo? Né? Antes da eleição. Era o porta-voz dos trabalhadores da Mannesmann. Depois tinha outros, né, que nós fundamos. Que ali era interessante. Você chegava logo, você fundava um jornal. Uma tradição. Tinha o Companheiro, tinha... Eu não me lembro o nome de todos, mas tinha o Marreta. Era por fábrica? Era por fábrica, era por empresa. O Companheiro era da Mannesmann, né? Mas a gente distribuía também em outras empresas. Eu peguei aqui o programa da chapa de oposição. Eu vou falar 3 pontos, queria que você comentasse um pouco. Um ponto que é muito raro até ver hoje era expulsão dos pelegos. Isso, era a expulsão dos pelegos. Esse era um ponto muito em voga na época? Era muito em voga, porque o que ficou, né, que na época ele assumiu a direção do sindicato, era o Santana. E era tido como pelego, entendeu? Mas não era um cara, na realidade, hoje, se você for ver, na realidade não era pelego, porque tinha que secretária-geral do sindicato, era a Conceição. E ela era dessa corrente marxista, que era uma dissidência do PCB. Maria Imaculada Conceição. Maria Imaculada Conceição. Ela foi presa, torturada, comeu pão com o diabo, amassou com o rabo, né? Entendi. E um outro ponto era contra o arrocho. Contra o arrocho. Vamos falar bastante sobre isso porque é um tema bem... Mas o arrocho era o menos sindical e o mais ligado ali à base mesmo, né? Porque é o seguinte, com a ditadura militar, eles estipularam o arrocho salarial. Então não tinha aumento de salário.
Então não se tinha, só tinha. Mas tinha inflação. Mas tinha inflação. Então, o termo usado era roxo, temos que lutar contra o arroxo. E a outra bandeira era contra o fim da estabilidade no emprego? Isso. Porque é o seguinte, antes de 64, tinha estabilidade no emprego. Então, depois de 10 anos, um certo tempo, não me lembro bem se era 10 anos, sei que você não podia ser demitido. Se fosse demitido, a empresa tinha que pagar uma multa altíssima. E ninguém demitia. Então, os militares vieram, acabaram com a estabilidade no emprego e estabeleceram o FGTS. Foi nessa época aí que foi estabelecido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que existe até hoje. Isso. Aí vem a eleição e a oposição vence, não é isso? A oposição vence. Mas só que aí não deixaram o Enio tomar posse. O Enio E outros companheiros não puderam tomar posse. Mas a Conceição entrou, né? A Conceição entrou. Porque, não sei por que cargas d'água, mas é fato é que ela entrou. O sindicato era... Esse processo aí da eleição ajudou a tornar o sindicato mais assim, respeitado, porque tinha essa imagem do interventor, né? Isso. O processo da oposição ajudou assim, a politizar o sindicato e a ajudar a ser mais bem visto pela categoria? Sim, também foi uma época em que o movimento estudantil também estava no seu auge, né? Jogou um papel importante nisso aí. E esse movimento operário também começou a ressurgir, né, com força. E aí deu naquela greve, logo em abril, né, foi feita a primeira greve, depois da ditadura, né, depois do golpe. E a primeira vez, isso não é muito lembrado, não se conta muito essa história, né? Mas na realidade foi a primeira vez que se obteve uma vitória contra a ditadura. Porque depois do reajuste. Não era bem um reajuste, foi uma antecipação. Que na época 10% de antecipação. E eu me lembro que foi eram assembleias concorridas ali naquele sindicato, né? A rua ficava cheia, descia gente pelas galerias. E foi numa dessas assembleias que o Jabas Passarinho foi à assembleia. Vamos chegar lá. Eu tô numa certa ordem cronológica. Tá. Mas vamos chegar no Jabas ainda aí. Mas uma pergunta, antes desse processo da eleição, como que eram as negociações sindicato e empresa, trabalhador e empresa? Havia negociação? Havia uma coisa organizada? Não, que eu saiba não, entendeu? Porque como era a ditadura interveio e essa coisa toda, era muito difícil, né? Negociação por empresa. Aliás, eu vim tomar conhecimento de negociação por empresa aqui em São Paulo. Então, a questão da greve, que de 64 a 68, os salários perderam em valor cerca de 30%. 30%. E aí, em março de 68, é criado lá em Minas o Comitê Intersindical Anti-Arroxo. Isso. Você participou desse processo? Enquanto Joque, sim, entendeu? A Joque participava e tal, mas dizer que a Joque não participava do comitê porque o comitê era sindical, né? É verdade que tinha já aí uns 2.000 trabalhadores nesse na criação? Sim, tinha gente para diabo. Então já começou a dar um... Esse é um marco, assim, um pouco de uma organização, de uma retomada? Sim, foi um marco de uma retomada da luta operária. Eu até li a respeito que tinha outros comitês de arroxos pelo Brasil, né? Sim. Quem propôs a criação, que era o Movimento Intersindical Anti-Arroxo, foi o partido, né? Que criou o João Amazonas e ajudou a criar esse movimento. Aí vem o dia 16 de abril. Sim. 7 horas da manhã, a paralisação começa com os operários da trefilaria da Belgo Mineira. Sim, trefilaria da Belgo Mineira. A pauta principal era 25% 25% de reposição salarial, que
que a empresa ficava só nos 10%. E ficava só nos 10%. Mas aí começou na trefilaria da Belgo Mineiro, mas aí ela se expandiu para a Mannesmann, porque como tinha esse comitê, quer dizer, aí se reunia, o pessoal se reunia. O diálogo fluía. E aí fluía, né? Então, houve até uma certa disputa onde a greve começou. Não, mas isso foi em outubro. Tá. Mas havia até, porque como havia muitos grupos, havia assim, uma certa disputa para ver quem começava, quem liderava, essa coisa toda. Por que você acha que começou na Belgo Mineira? Por que lá houve esse pontapé inicial? Rapaz, eu acho que porque não houve assim algo planejado, entendeu? Houve assim, não, vai haver a greve, todo mundo vai para a greve. Foi feita essa assembleia e tirou-se então a greve. E aí o pessoal da Belgo então resolveu a iniciar na Belgo Mineira. Deflagrou mais rápido. Deflagrou mais rápido. Qual que era o peso, a importância da siderúrgica, da Belgo? Era uma empresa assim, para a cidade, para o movimento, tinha um peso grande? Ah, tinha um peso muito grande, porque era a Mannesmann, né, que era uma siderúrgica, e a Belgo Mineiro, que era uma trefilaria. Justamente a Belgo pegava o material bruto, o aço bruto, e fazia arame, enfim, por isso chamava trefilaria, eram os trefilados. É verdade que o sindicato não estava a par desse início da greve Não estava. Porque a greve foi articulada, foi preparada de forma clandestina. E é verdade que foi uma iniciativa do pessoal da Colina? Sim. A greve na Belgo. Que tinha mais força. Tinha mais força lá na Belgo. Eu lembro que o jornal de fábrica deles era o Piquete. Isso, é o Piquete, que era o jornal de fábrica, e era o companheiro, era o da Mannesmann. A adesão, aqui eu estou com 1.600 trabalhadores, foi isso mesmo? Foi. Uma adesão massiva. E aí depois, né, veio o pessoal, a Mannesmann aderiu, outras empresas aderiram, e foi uma grande greve. Aí se elege uma comissão. Sim. As decisões, hoje falando com mais distanciamento, assim, você tinha uma direção que centralizava muita coisa ou a Assembleia tinha um peso? Não, a Assembleia tinha um peso, só que as decisões, quando e as propostas iam para a Assembleia, elas já tinham passado por essa comissão. Que detalhava e tal, e aí ia para a Assembleia. E geralmente, como as lideranças defendiam essas posições, aí a Assembleia acabava que aprovava. No dia 17 de abril, um dia depois, o DRT declarou a greve ilegal. Ilegal, isso. E aí no dia seguinte, 18, os operários desocuparam a fábrica e foram para a sede do sindicato. Foram ocupar a fábrica e foram para a sede do sindicato. Mas havia uma convergência, assim, pessoal, vamos lá, ou houve uma coisa... Não, aí como eu era mais ligado à P, como foi articulada essa ocupação da fábrica, aí eu não sabia, né? 19 de abril, aí entra em greve a Sociedade Brasileira de Eletrificação. Mais 500 operários. Aí o sindicato, o sindicato dos metalúrgicos e os bancários também, não é isso? Bancários também. Só que os bancários eram dirigidos também pela P. Aí tinha esse pacto aí. Tinha. Aí foi feito todo mundo junto, né? Tava muito cheio, é isso, os metalúrgicos, sindicatos? Tava lotado. Não dava mais para acolher ninguém. Não dava. Teve que fazer, muita gente ficou na rua. Aí recorreram aos bancários. E aí que entra a figura que nós falamos, que é do Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho. Mas o Jarbas Passarinho vai na Assembleia, lá no Sindicato dos Metalúrgicos. No dia 20 de abril entra a Mannesmann. A Mannesmann, que é a maior. Polyg Hack, é isso? Polyg, que também era
Polinreco era uma fábrica desse Renato que eu mencionei, que ele era pastor, mas ele era... Porque a AP adotava o sistema de integração na produção. Então, muita gente, profissionais, liberais, estudantes, acabaram que foram para as fábricas. CIMEC. CIMEC. Também é outro. E aí elegem um comando de greve unificado. Comando de greve unificada. Como é que é? Você já estava mais a par desse processo? Estava já... Não. Mas em abril não, né? Porque... É verdade que o Enio Seabra, aí ele volta como uma liderança política nesse momento ele volta como, acho que presidente da comissão, não é isso? Isso. Ele volta como presidente da comissão. É ungido quase. Que é uma demonstração de força da AP também, Da né? AP, foi uma demonstração de força da AP também. Bem, dia 21 de abril, fábrica da Belga e João Monlevade, a Cesita, que é na Vale do Aço, ou seja, a greve começa a espalhar, né? Isso. Aí já vira um problema para a ditadura. A ditadura. E aí o governo oferece os 10%. Isso. É verdade que o sindicato chegou a aceitar a proposta, mas os operários falaram... Falaram não. Não dá para... Não dá para aceitar. Aí no dia 22 de abril, mais 10 empresas em greve, a SME, a Mafesa e essas outras fábricas todas. E chegam a 20 mil. 20 mil trabalhadores. Que é a maior greve desde... Desde a ditadura. Havia, assim, qual que era a expectativa da greve? Era só o reajuste ou havia uma certa idealização? Isso aqui vai sacudir o... Não, era uma certa idealização de que a gente ia botar a ditadura abaixo. Tinha um espírito bem... Tanto que quando estava em greve lá, greve mesmo no auge, eu me lembro que eu entrei todo feliz na sala da Conceição, que era a secretária do sindicato, secretária-geral, e falei para ela: ô Conceição, dessa vez nós vamos botar a ditadura abaixo. Porque era corrente, né? Nas organizações, na JOC, no movimento sindical, de que aquilo não era... Deveríamos aproveitar a greve, aquela mobilização toda que houve, para botar abaixo a ditadura. Então era essa a expectativa, entendeu? Estavam animados. Agora, claro que os operários, eles não tinham essa, a grande massa não tinha essa, queria mesmo era o... Porque a bandeira de luta visível era... Era um reajuste de salário, é isso. E temores, a expectativa é alta, mas não havia assim um receio de que aquilo pudesse dificultar muito a luta ou ter uma repressão muito grande? Não, rapaz, porque eu vou dizer o seguinte, naquela época era todo mundo porra louca. Queria mesmo botar para quebrar, né? Você via, não importava muito o que foi. Tanto que depois a aceitação dos 10% foi sob a condição de que a gente já começasse a preparar a greve de outubro. No dia 23 de abril, Jarbas Passarinho vai numa cadeia nacional de rádio e TV dizendo que vai ter uma guerra. Isso. E no dia seguinte ele vai na sede do sindicato. Vai na sede do sindicato. sindicato. Da Segurança Nacional. Vocês esperavam por isso ou não? Não. Porque, na realidade, o Jarbas Passarinho era um cara, eu não sei hoje, né? Porque nem sei para onde, se já morreu, se está vivo, mas ele, pessoalmente, era um cara muito ousado, digamos assim, ousado e corajoso, né? Porque não era qualquer um que entrava numa Assembleia de Metalúrgicos representando ali o patronato e a ditadura. Não era... E ele foi. Foi e falou um monte de besteira, né? Você acha que chegou a intimidar ou... Não, muito pelo contrário, tocou mais fogo na canjica. E aí cresceu o movimento? Cresceu o movimento. E aí a polícia militar passa a ocupar as ruas de Contagem, né? Passa a ocupar tudo, aí começa a reprimir, né? É como que vocês receberam a notícia de Osasco, né? Claro que foi não uma derrota, entendeu? Recebeu como uma repressão, um ato da repressão que, como se diz, foi para cima, mas também como uma forma de que daí sim que era preciso
organizar a greve, organizar melhor. Vital, vamos voltar aqui para a PM. PM. Há um momento em que toda essa pressão tal começa a ter uma resposta mais enfática, não é isso? Sim, sim. E aí, você chegou a acompanhar isso? A PM ocupando as ruas? Chegou a assistir? Não, em Contagem não, né? Porque como o foco da greve era mais em Contagem, aí eles foram para Contagem. Mas foi o ponto em que a greve Foi o ponto que a greve- agora inviabilizou. Né? Inviabilizou. E aí o fim da greve estava falando um pouco do sentimento. Você disse que é um sentimento de vitória. Foi um sentimento de vitória. Apesar de não se ter conseguido aquele objetivo, que era os 25%, mas e nem derrubar a ditadura, porque ali aquilo era sonho, pô. Mas foi uma vitória, entendeu? Só o fato de você ter confrontado e aquela greve ter se expandido e ter confrontado a ditadura foi um movimento e tanto, entendeu? E aí o reajuste inicialmente era só para Contagem. Mas depois eles estenderam para o Brasil inteiro. Porque não era reajuste, era antecipação. Isso. E aí, depois então, começou o seguinte, começou a luta pela campanha salarial do final do ano de outubro, mas sem o desconto da antecipação. Ignorar e pronto. E aí aí você acha que BH passa a ter mais força nesse meio tempo entre uma greve e outra? Sim, não é que BH tinha mais força, porque era Não, ela passa a ter um pouco mais de presença, vamos dizer assim. presença na articulação. Muda um pouco as forças por trás da greve. Sim, começam a mudar. Quem perde força, quem ganha mais força? Rapaz, esse pessoal que dirigia a Belgo, como é que você falou, se citou o nome da turma? Não, aquela organização que comandava a Belgo. Polop? Eu não sei se foi Polop. Hein? Não, a AP comandava Manesman. A AP começa a ganhar mais força por causa da liderança do Eno Seabra, entendeu? Eu citei aqui vou voltar aqui. AP, Polop, PCBR, PCB e ALN. As principais. A Maria Imaculada era uma dissidência do PCB, que era o PCBR ou a ALN, uma das duas, não vou lembrar qual foi. Ela era da corrente. E aí, no caso da segunda greve, a Colina. Colina, isso. Que, aliás, é o grupo da Dilma, né? Colina. Vocês vão se articulando, já como é bom, temos que fazer Temos que fazer a greve de outubro. Uma campanha salarial. E já preparar a greve de outubro. Que não era uma campanha salarial. Quer dizer, quando você começa, depois disso a gente vai a uma campanha salarial, você começa apresentando as reivindicações, ali não, já era partir para a greve. Havia quase um estado de greve? Um estado de greve. Ela foi maior, menor, você lembra? Não, foi bem maior. Bem maior. Teve uma organização melhor. Teve organização melhor. Tanto é que se dividiu o comando, né? Então, em outubro, você tinha 2 comandos de greve. Você tinha um comando de greve de Contagem e o comando de greve de Belo Horizonte. E a cidade industrial foi completamente parada. Parada ali, foi parada. Com ocupação, com tudo. Eu não me lembro bem, mas a Manesman, não sei se foi muito tempo grande ocupada. Porque a diretoria chegou a ficar refém. Ficou refém e tal. E isso, né? Porque eu participava, aí sim eu participei de reuniões do comando de greve. E o que acontecia nessas reuniões? De BH. Não, de tudo. Porque como o comando de greve ele era dividido, mas as reuniões eram conjuntas, né? Então me lembro que houve uma briga, uma disputa muito grande para ver aonde a greve começava. A gente está falando dos 2 comandos, né? Tinha um em BH e um em Contagem. Mas as reuniões eram unificadas, é isso? Eram unificadas. E aí? Antes disso, eu não citei aqui o 1º de maio, que foi o 1º de maio de 68,
que foi também, logo depois da greve, teve o 1º de maio, e aí houve também, começou também uma divisão ali, porque uns queriam que o 1º de maio fosse para a rua, a gente saísse dali, que nós estávamos reunidos no auditório da Secretaria de Saúde, que era ali em frente ao Mercado Municipal. E ficou uma discussão da peste, se terminava ali o 1º de maio ou se a gente saía para a rua. E a PAP defendia que fosse para a rua, outros queriam que ficasse ali. Só sei, rapaz, que quando foi decidir para onde ia começar o 1º de maio, que nós decidimos ir para a rua, rapaz, mas aí a gente apanhou da polícia. Porque a polícia se articulou e meteu o cacete, rapaz. Mas também a turma reagiu, viu? Tocaram fogo em carro de polícia, foi uma guerra campal. Foi já depois da greve, preparando já as batalhas de outubro. Isso acirrou os ânimos. Acirrou os ânimos da turma. Você falou aí dos sindicatos bancários, mas jogou um papel aí, o pessoal dos bancários e da Petrobras, que tinha ali a refinaria Gabriel Passos, que também o pessoal é tudo porra louca, né? Qual grupo era mais radical desse? Rapaz, é difícil de dizer, né, mãe? E tinha, por exemplo, nessa discussão sobre o 1º de maio, tinha gente que defendeu de que a gente devesse encerrar a Assembleia ali, fazer a Assembleia, encerrar e ir embora. E teve grupo que defendeu que não, que era AP, que era tem que ir para a rua, tem que... E na época, eu me lembro que eu discursei, e eu era ligado à AP, mas não era orgânico da AP ainda, eu achei que o melhor fosse terminar ali, né? Terminar, todo mundo falava, e aí terminava. E depois, então, se tivesse condições, a gente faria passeata. Mas aí a turma resolveu sair. Me lembro que quando o companheiro do sindicato dos bancários, ou da Petrobras, não sei bem, não me lembro, botou o pé na rua, aí o pau cantou. Eu mesmo passei por um cordão polonês que a polícia fez, né? Então fizeram um cordão polonês, não sei se você sabe como é que é isso. E a gente era obrigado a passar no meio dele, levava porrada, rapaz. Mas depois nós saímos por revide, né? Isso é BH ou Contagem? Não, isso foi em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte. Muito bem. Qual que foi a pauta da greve de outubro? Quais eram as reivindicações? Era aumento salarial, né? Não o desconto da antecipação e aumento salarial, que eu não me lembro agora, assim, de momento, quanto era o pedido de aumento. Provavelmente 25. É, por aí. E sem o desconto da antecipação. Então, e tinha alguma reivindicação, você lembra, ligada à estabilidade, porque havia o risco de um monte de gente ser perseguida ali, né? Sim, havia reivindicação ligada à estabilidade do emprego. Houve perseguição depois da greve? Não. Ninguém foi preso. Me parece que o Seabra chegou a ser conduzido ao DOPS, mas não, só foi lá e nem preso ficou. Encarcerado lá. Mas você disse que a segunda greve foi maior que a primeira. Foi maior que a primeira. Teve mais adesão, mais fábricas. Mais operários do que a primeira. E por que você acha que foi maior? Houve mais tempo para convencer a categoria? E houve mais tempo de preparação, né? A outra foi meio que de surpresa. Mais que não espontânea, né? Mas um movimento que surgiu também através mais da própria vontade, necessidade porque o Arroxo era violento, né? E esse episódio da Mannesmann, como é que foi? De repente, prender ali a diretoria? Não, que aí é o seguinte, a gente dividiu o comando de greve em 2 comandos, justamente depois da greve deflagrada. Tinha o comando de Belo Horizonte que se reunia separado do comando de Contagem. E
Aí o comando de Contagem resolveu se organizar. Aí deve ter tido infiltração, qualquer coisa. E fizeram uma reunião dentro de uma igreja lá, uma igreja em Contagem. E puseram um peão para tomar conta. Uns cabas lá para tomar conta. Os primeiros a ser presos foram os caras que estavam tomando conta. Aí prenderam toda a liderança, né? Mas aí depois já deles terem invadido a Mannesmann, né? Porque a resistência dentro da Mannesmann foi muito grande, né? Porque o pessoal ocupou a fábrica, prendeu a diretoria da empresa. E aí houve muita tática por parte da repressão, né? Que aí os caras, eles começaram a difundir boatos dentro da fábrica, né? Então dizia o seguinte: a mulher de fulano está passando mal, está internado, o filho dele, do outro está assim, começaram. E isso foi criando um clima de muita apreensão por parte dos trabalhadores. E um dos erros que se cometeu ali na Mannesmann foi que a greve ela se centralizou dentro da oficina central, que eles chamavam oficina central, que era onde estava o pessoal mais, digamos assim, mais politizado, e mais era a ferramentaria, manutenção, essa turma que, e a peãozada mesmo, entrou, como diz, entrou de alegre, não foi feito um trabalho para poder ganhar o pessoal para o movimento. Aí ficou, se restringiu ali aquela oficina central. Como que era o quadro industrial em BH? Não em Contagem, que a gente falou bastante. Em BH, quais fábricas tinham mais força, mais presença, mais base metalúrgica? É que Belo Horizonte tinha muita fábrica que eram retíficas de motores, e tinha uma retífica onde o Mário Bento trabalhava, acho que era uma retífica Matarazzo, não me lembro o nome dela. E tinha outras fábricas menores, que eram ferramentaria, que era oficina mecânica, essa coisa toda, né? E fábricas pequenas, que tinham de 50 a 300 trabalhadores. A fábrica mesmo que eu trabalhava tinha 50 peão, entendeu? Qual que era a sua fábrica? Era a Sotex, Sociedade Técnica Têxtil. Desde o começo de 68 até... Nessa época, Sotex. E essas fábricas menores também aderiram à greve? Alguma não, a minha mesmo não aderiu, entendeu? A gente não conseguiu parar. Mas participava dos piquetes, essa coisa toda, entendeu? Ok. Houve uma negociação para libertar a diretoria. Houve. E foi aí aonde o pessoal foi enganado, né? E aí que era, se libertasse a diretoria, não haveria repressão. Não haveria repressão ao pessoal. pessoal. Na polícia. Aí acreditaram. Aí, libertaram porque o trunfo do pessoal na Mannesmann era justamente manter a diretoria refém. Aí, na medida que libertaram, aí começaram não foi imediato, né? Mas começaram já a soltar boatos, essa coisa toda, cortaram água, essa coisa toda, e aí invadiram a fábrica. Você lembra de cabeça, agora não vou lembrar se isso foi antes ou depois do congresso clandestino da UNE em Ibiúna? Não pouco tenho. Antes ou um pouco depois? Eu não tenho essa precisão. Começa um problema de a ditadura achar também que perdeu o controle, né? E Contagem era muito um símbolo disso. É muito símbolo disso. O lugar onde a coisa tinha... Bom, aí quando desocupam, quando libertam a diretoria, você acha que é o ponto da virada, é isso? É o ponto da virada. Aí foi uma repressão que mandaram, só na Mannesmann mandaram, no geral, ali naquelas fábricas, mais de 1.000 trabalhadores embora, mandaram ser por justa causa. E isso alarmou, assim, né? Sim, criou um clima de terror, né? E foi a primeira vez depois disso que a gente teve, no nome não era fundo de greve, foi onde a igreja, né, que jogou um papel importante, porque tinha uma instituição, não sei se ainda tem até hoje, chamava Caritas. E eles recolhiam, tinham
mantimentos, agora todo. E eles doaram tudo que tinham, doaram para a gente formar os comitês de apoio à greve, aos demitidos, né? Foi o que ajudou, mas foi um clima de terror. Tanto que eu mesmo ia na casa de companheiros que a gente conhecia e tal. O cara chegou para mim e disse, ó, meu, se quiser vir aqui como meu amigo, venha, mas falar de greve, eu não venho mais não. Entendeu? Mas Então, aí, então foi. A gente pensava, eu mesmo pensei que nunca mais fosse haver greve em Belo Horizonte e Contagem. E demorou muito, né? claro. Aí depois veio o AI-5, essa coisa toda. Em que medida você acha que, é lógico, tem a questão estudantil, tem a questão dos festivais de música que são simultâneos, mas em que medida você acha que esse processo sindical, essas greves em Contagem, como que isso influenciou para bater no martelo da AI-5, para falar, não tem mais jeito, vamos ter que radicalizar? Você acha que a greve foi um fator importante para o regime falar, vamos endurecer mais? Foi. Porque eles tinham medo, né? De que um movimento desse pudesse se expandir para o Brasil inteiro. Já houve em Osasco, depois Contagem. Primeiro início do ano, depois Contagem. Não sei se Osasco foi antes de Contagem, né? Foi no meio do ano. Foi no meio do ano isso. Houve aquela coisa, então eles tinham um receio de que aquilo ali fosse se expandir. Teve o 1º de maio em São Paulo, famoso também. E teve o 1º de maio aqui em São Paulo, que Abreu Sodré. E teve um outro episódio, que esse eu não participei, nem domino muito, mas foi uma greve na Cesita. Não me lembro bem se foi. Foi antes, eu acho, na época que o Magalhães Pinto era governador do estado. E tinha um companheiro, até cito no livro, que era o Dazinho, que ele era um líder mineiro, né? E ele chegou a ser deputado estadual lá em Minas Gerais. E aí, rapaz, até hoje essa história dessa greve da Uzi Minas não se conta direito. Mas diz que mataram muito operário nessa greve. Que a polícia chegou e chegou atirando, dizimou o pessoal. Então a ditadura, do ponto de vista do trato, e também era a época da chamada Guerra Fria, né? Que eles tinham um pavor de que isso aqui se tornasse, então, uma outra União Soviética. Aí iam para cima. Cuba também, né? Que já tinha Cuba e tal. A própria Guerra do Vietnã. Tudo isso foi criando um caldo que a ditadura foi ficando acuada, né? Além dessa porrada que correu solta aí na saída aí da Mannesmann, isso. Houve uma repressão posterior também às lideranças da greve? Não, sim, foram todos presos. O Enio foi preso, mas foi todo mundo preso. Ficaram presos vários meses. E alguns foram fichados também, né? Fichados e tal. Eu mesmo fiquei na clandestinidade, né? Depois disso aí caí fora. Aí você sai de Contagem, não é isso? Sai de Belo Horizonte. Sair de Belo Horizonte. Foi quando eles vão me buscar na fábrica. Aí eu saí de Belo Horizonte e fiquei escondido por lá. Aí foi a Jockey que organizou? Não, aí foi a AP, né? Foi a AP que... A minha prisão se deu... A minha prisão... O meu envolvimento se deu pelo seguinte, porque a Jockey era uma juventude operária católica ligada à Cúria Metropolitana. Então o que acontecia? O pessoal da Jockey, que eram da Comissão Nacional e Regional da Jockey, que era o Luizinho, a Florips, eles moravam numa casa, lá no Horto, que era alugada em meu nome, e o fiador era o Farias, que foi ex-presidente dos sindicatos bancários. E aí, como é que eles localizaram? O pessoal da Jockey foi perseguido logo depois do AI-5, caíram fora, né? E deixaram a casa fechada. Aí
a vizinhança, a proprietária, achou estranho e chamou a polícia para ver o que o povo não ia lá. Apesar que a Cúria pagava o aluguel. Aí abriram a casa, quando viram tudo, foram ver na imobiliária e tal, a casa estava alugada em meu nome. Aí me localizaram, né? Foram para me prender e tal, eu consegui me mandar. Aí foi onde eu fui morar uns tempos lá em Contagem, na casa do Mário Bento. Dali você veio para São Paulo. Aí vim para São Paulo. Quando você veio para São Paulo, você manteve contato com o pessoal de Contagem, de BH, ou não dava mais? Não dava mais, né? Aí já veio AI-5? Veio AI-5, aí eu já vim clandestino, né? E você ficou bem anônimo aqui, né? Teve que Bem anônimo, forjar a família, tanta coisa. E procurado, né? Aí não tinha contato com a família ou com ninguém. E apesar disso, você mesmo com essa história toda, depois voltou para luta sindical, né? Voltei para a luta sindical. Aí você foi metalúrgico aqui em São Paulo? Não, aí é o seguinte, depois disso tudo, é um dado interessante. Você vê como é que era a ligação entre a AP e eu era da célula de ampliação da AP. Você vê como é que são as coisas. É célula de ampliação de AP, por quê? Porque eu não podia me integrar direto na AP. Tinha que fazer um estágio. Eu não precisava de estágio, porra. Depois... É rigoroso. Aí eu vim para São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não tinha para onde ficar. Cheguei, vim com a companheira, ela e o filho dela, viemos de ônibus e fui ficar tinha um ponto que a gente chamava de ponto, né? Ali no Lago do Cambuci. Não, da Aclimação. Um frio, rapaz, era mês de julho. Um frio desgraçado. Aí veio um cara nos encontrar, que era da AP, ele era do partido, um gaguinho, os batistas conheciam muito ele. Mas falei, eu vou te levar. Aí me deixou uns dias na casa dele. Me acolheu na casa dele. Então não tinha onde ficar. Foi quando eu peguei e já era da AP. Aí eu retomei o meu contato com a JOC. Fui procurar o pessoal da JOC aqui, da JOC Nacional, que era Maria José, que era casada com o Sten, ele era da ala vermelha do PCdoB. Aí quando eu escrevi uma carta para minha família, dizendo o seguinte, não, para minha família não, eu escrevi para o Mário Bento, dizendo, contando a situação, que eu ia então voltar a procurar o meu pessoal. Mas quando eu falava meu pessoal, eu me referia a JOC. E eles pensaram que eu estava me referindo à minha família. Aí foram de novo na minha casa, montaram campana na frente da minha casa e tudo, mas aí... E essa carta, então, eles prenderam essa carta quando foi preso a Gilson Consenza, que tem aquele livro que chama As Moças de Minas. Grávida, né? E elas eram da direção da AP. E o Mário Bento entregou para elas a carta. Aí depois ficou por isso mesmo, né? Aí eu não tinha como trabalhar aqui em São Paulo, porque não tinha documento. Aí como eu comecei a usar o nome de Vital, que era Vicente, né? Meu codinome era Vicente, mas não usava o primeiro nome Eustáquio, era Vital. Aí eu não tinha documento, porque quando eles foram na minha casa, eles me pegaram os documentos e me levaram o meu certificado de reservista. Então eu não tinha certificado de reservista, então não tinha como em fábrica nenhuma pegava. Então, o que eu fiz? Conversando então com o pessoal da AP, aí o pessoal da AP me botou em contato com o Aldo Arantes, aqui em São Paulo. E o Aldo Arantes, então, não sei como, também não interessava, me arrumou uma fotocópia do certificado de reservista. Com aquilo eu consegui tirar a carteira profissional, consegui tirar
documentação e entrei, fui trabalhar na metalúrgica, a Vapsa, que era a Vapsa gostava muito de mineiro, porque achava que mineiro é trouxa, né? Então eu comecei a trabalhar na Vapsa. E aí eu continuei, então foi onde eu continuava a minha atuação sindical. Porque antes disso, eu morei na cidade de Leonor, que foi quando o Tom, o antigo marido da Ana, que faleceu, ele era da JOC, ele era assistente da JOC, então me trouxe aqui para a cidade de Leonor. Morei na casa do padre Fernando, que hoje é bispo. E foi dali, então, foi quando eu, morando na casa do padre Fernando, que eu peguei e fui trabalhar na Vapsa. Foi onde eu tive o desprazer de conhecer o Fernando Henrique Cardoso. Não é, porque é o seguinte, naquela época estava se fazendo campanha para ele, não sei se era governador ou senador, acho que senador. E ele sempre foi tirado da intelectual, aquela coisa toda, né? E foi na porta da Vapsa, foi fazer um comício. E chegou lá na porta da Vapsa, chegou e disse, trabalhadores do Vapsa, para dizer que sabia falar inglês, né? Mas não era o Vapsa, era a Vapsa mesmo. Porque a Vapsa, a história dela é o seguinte, tinha o dono da Vapsa, era o mesmo dono da Valita. Que era, a história é o seguinte, era o Valdemar e a Lita Clemente. Então tinha a Vapsa, que era a empresa da Valita, dele, né? E a Valita era dela. E não tinha nada de ver com nome estrangeiro, porra nenhuma. Aí fui na Vapsa, depois de lá, fui trabalhar na Valita, que aí foi Valita mesmo. Foi onde então houve uma grande prisão aqui em São Paulo, da oposição sindical, uma perseguição danada aqui ao pessoal. Então saí dali e fui, aí já era casado, fui morar com a minha cunhada. Foi onde eu fiz o curso de eletricidade, aí no Senai do Tatuapé. Aí aprendi a profissão de eletricista. Aí saí dali e fui trabalhar de eletricista. Aí eu, na Filco. E como você foi parar no sindicato dos metalúrgicos de São Paulo? Não, aí eu era da oposição, né? Fazia parte da oposição, porque como eu conhecia o pessoal o Soares, ele era da JOC e nós tínhamos relação com a oposição sindical, com a pastoral operária, com essa turma toda. Foi onde eu fui, então, entrei na oposição. Fiquei militando na oposição sindical. E a primeira coisa que a gente fez foi um jornal. Qual o nome? Rapaz, eu não sei se a gente botou Marreto ou se botou Companheiro, mas era um jornal da oposição. Porque eu trazia aquela experiência de coisa. E antes disso, eu morei uns tempos no ABC, por causa desse contato aí com o pessoal da JOC lá, da Maria José, do Elias Stein. E lá em você vê como é que é a vida, em São Bernardo, eu tive a oportunidade de conhecer o Frei Chico, que é irmão do Lula. E estava naquela época aquela discussão. Se compunha a chapa com o Vidal, né, que era, ou se fazia oposição. Acabou que prevaleceu a ideia do Frei Chico, que era compor com ele. Foi onde o Lula, então, entrou na diretoria do sindicato. Mas você chegou a ser dirigente aqui em São Paulo, né? Não, dos metalúrgicos, sim. Como é que foi? Você foi na Porto Joaquinzão? Como é que foi? Não, aí foi o seguinte, foi depois que a gente era oposição, o Aurélio cabeçou a chapa 3, tivemos a greve de 79, onde foi morto o Santo Dias, né? Ele já era deputado? Já era deputado e tal, o Aurélio já era deputado. E aí onde foi feito, então, o Joaquinzão fez uma reciclagem. Entrou um pessoal que era do partido, do PCB, não do PCB, entrou na diretoria, e aí a gente foi também. E eu entrei na executiva dos metalúrgicos. Fiquei lá no mandato. Você já está com 50 anos de vida pública, mais ou menos, né? Mais do que isso, né? Que na realidade
Eu comecei a minha militância mesmo através do movimento estudantil. 63, né, que você falou? Foi 63. Como que você enxerga 68 na sua vida? Quando você olha ali, como aquilo ajudou você a ter uma formação de militante, até depois dirigente e tal? Como é que aquilo influenciou as suas ideias, seu jeito? Na realidade, foi a minha atuação junto à JOC, né? Que eu fui aprendendo muita coisa. E em 68, ou 67, um desses, foi em 67, houve um congresso da JOC em Recife. E a gente convidamos lá a AP, o pessoal da AP, para palestras e para coisa toda. E foi feito várias palestras e essa coisa. Então, a partir daí eu fui tendo então essa coisa. E aí logo depois na AP, que eu voltei, então comecei depois da greve e tal, ou um pouco antes da greve mesmo, já tinha um contato mais estreito com a AP. Então comecei a ler livros e tal. O primeiro livro que eu li foi A Questão Agrária do Cauchy. Então, a partir dali, fui me interessando pela teoria, pela coisa. E tomei gosto pela coisa, né? Foi um laboratório aí. Foi um laboratório. Agora, a AP tinha essa, digamos assim, essa virtude. Primeiro que a AP pegava, claro que hoje em dia não se fala mais isso, que era a integração com a classe operária. E o segundo que era o estudo, né? Os militantes tinham... Eu mesmo tive a tarefa de estudar esse livro. Estudar e interessante que quando eu voltei do Congresso da JOC em Recife, de tanto eles porem na minha cabeça que a gente tinha que integrar no movimento operário, eu cheguei em Belo Horizonte, né? Olhei assim no centro de Belo Horizonte, olhei por favor, mas onde é que eu acho essa classe operária? Pô, eu era peão, rapaz, era operário. Mas era um tal do voluntarismo, sectarismo que prevaleceu muito. Mas nas próximas batalhas você acha que tinha mais em conta que derrubar a ditadura ia ser uma batalha duríssima, né? De 68 para frente você percebeu que era mais... Rapaz, até que não, viu, André? Até que não. O voluntarismo predominava, viu? Que seguiu o resto da vida? Não, teve uma época que aí a gente foi vendo que não era bem isso, né? Por exemplo, nesse episódio, eu relato no livro, quando depois da greve de abril, eu entro na sala da Conceição, lá no sindicato. Ela estava na sala dela, eu entrei lá e todo feliz da vida e tal. Ei, Conceição, agora nós vamos derrubar a ditadura e tal, né? Não aquele entusiasmo. Ela olhou, senta um pouco aí. Falou para ela, talvez eu não veja, mas você ainda vai ver muita greve, muita luta antes da ditadura cair. Aí eu saí de lá espraguejando, e essa mulher é uma pelega. Não é à toa que eles chamam ela de pelega. Ela era mais velha? Não era, mas é que era um pouco mais velha do que eu, né? Parecida, assim, né? Era mais... Para mim, era pelega, só porque me falou que a ditadura não caía tão fácil assim. Agora, depois eu fui compreendendo de que, de fato... Aí entrei na luta do movimento contra a carestia, do movimento custo de vida, das greves operárias aqui, essa coisa toda. Foi até vereador também? Fui vereador, essa coisa toda. Falta um pouco, você acha, idealismo na classe operária hoje, ou no sindicato? Você acha que... Eu acho que falta. Acho que falta. Mudou muito, né, André? Mudou muito. Um desprendimento, mesmo no movimento de resistência em geral, eu acho que hoje ainda quem conserva, estou dizendo que está certo, mas quem conserva ainda um pouco desse desprendimento e tal, é o MST, entendeu? Talvez pela própria ligação com a igreja, essa coisa toda. Mas eu acho que, em geral, a esquerda perdeu muito, que a gente era muito solidário também, né? Até a própria situação obrigava que fosse, né? Eu, por exemplo, dividia meu salário, dividia mesmo, não era dava uma contribuição.
Pegava meu salário, tirava o que era suficiente para mim me alimentar e tal, o restante eu entregava a papi. Não era aí, muita gente fazia isso, não era só eu. Hoje é uma dificuldade conseguir Hoje para você conseguir um centavo. tal, é uma briga de foice. Obrigado, Vital. Você quer acrescentar alguma coisa ou você acha que demos conta aqui dessa? Não, eu só quero acrescentar isso, né, de que é uma parte da história, essa briga lá de Belo Horizonte. Quer dizer, mesmo que eu não fui um dos principais protagonistas desse movimento, confesso, não fui, porque estava aí no início da minha militância, era jovem, né? Quer dizer, eu tinha o quê? 21 anos na época desses acontecimentos. Então estava começando praticamente a minha militância. Mas aprendi muito, né? Aprendi muito. Foi, assim, foi o que me deu assim muita sustentação, né? Para eu poder continuar a caminhada, que estou até hoje, né? Não sei até quando vão, porque o João Amazonas é que dizia, né? A gente, enquanto você for vivo, ele dizia que a gente não deve homenagear os vivos. Não sei se estava certo. Quer dizer, o vivo ainda está sujeito a cometer muito erro, né? Mas eu pretendo seguir em frente. Tudo bem, tá com bom espírito aí de. É. Tá bom. Mas é isso. Obrigado a vocês aí Imagina. pela paciência, por ter ouvido. E espero que sirva para Não, com certeza, ajuda a alguma gente coisa. a contextualizar aqui, a gente ia precisar talvez ir para lá um dia, viu? Talvez o NCABRE é vivo ainda, né? O pessoal nosso, a Jo conhece ele, não sei se ainda tem contato. Eu não coloquei, mas o NCABRE tinha uma dificuldade muito grande, que a mulher dele, ele, Lá em cima. não permitiu. Não sei se ele ainda vive com ela, né? Mas para ele era um drama, porque ele tinha a família dele e a mulher não. Ele era um pouco mais velho que vocês? Ele é mais velho, bem mais velho. Não sei hoje se ele deve estar com uns 80 anos, por aí. Mas éramos todos de jovens, né? Me lembro do Pedro, que era da Manasma. Ele tinha o quê? Era umas grandes lideranças. Ele tinha na época, seus 25, 26 anos. É que eu estava comentando outro dia com o Batista, com o alemão, aliás. Quer dizer, as lideranças operárias que lideraram grandes movimentos eram todos jovens. Né? Que houve uma renovação. Né? Mas hoje não é mais, né? Hoje são todos, dificilmente mesmo particularmente no movimento operário, no movimento dos trabalhadores, você achar um jovem juventude hoje quer. Na linha de frente é difícil. Na linha de frente é difícil, você não acha? Não há quem tenha mais saudade nada venha